Olá, bem-vindos. Continuando então ao nosso curso de Boca da Mata Redenção. Eu sou Milton Pereira Lima, historiador. Vamos dar continuidade ao nosso curso, que se baseia no livro De Boca da Mata Redenção, uma outra história, 1959 a 1985, 1995. Também dando ênfase a conteúdos de atualidade, conteúdos que podem estar aí na prova do concurso público de redenção. Então aqui novamente apresento a vocês a capa do livro, do referido livro, de onde retiramos os temas desse curso. Na parte anterior, na primeira parte do nosso curso de Boca da Mata Redenção, estudando um pouco sobre a história do município de Redenção, sobre os dois primeiros mandatos administrativos, os dois primeiros prefeitos. Estudamos também sobre a hidrografia do município de Redenção, sobre sua população, sobre o seu clima. E agora vamos dar continuidade a outros temas. Então, falamos que na década de 70, após a formação das primeiras fazendas que objetivavam a produção agrícola, após a exploração da madeira na década de 70. Então nós temos aí a formação do núcleo urbano, e aqui nós temos alguns recortes da população, do número populacional, ou seja, uma amostra demográfica. Então, na década de 70, a população inferior a 20 mil pessoas. Em 1980, o censo IBGE vai mostrar ali 25.218 habitantes. E aí nós vamos ter um boom, uma corrida migratória para a região do sul do Pará, para algumas cidades aqui do sul do Pará. E Redenção vai ser também um centro que vai agregar o desenvolvimento do comércio. Comércio esse que vai alimentar, fornecer subsídios para a atividade de extração mineral, para a atividade do garimpo. Então a corrida do ouro vai fazer com que a população do município de Redenção cresça, multiplique. Então nós temos aqui a corrida migratória nas décadas de 1980 e 1990, então o processo de migração foi tão intenso que nos 6 anos seguintes a população dobrou. Então, chegou a 51.730 habitantes, ainda no ano de 1986. Então, sabemos que em 1980, 1981, ocorreu a descoberta de ouro na Serra Pelada. Então, ouro em Serra Pelada, ouro no garimpo de Maria Bonita, Santilho, Cumaru, entre outros garimpos, vai fazer uma corrida migratória, a corrida do ouro, e aí Redenção vai ter seu número de habitantes mais que dobrou. Tudo isso devido à abertura de garimpos, falei agora há pouco, Cumaru, Santilho e mais distante da gente, Serra Pelada. Então, Redenção era um município já com uma base no comércio, e aí um grande número de aviadores, o acesso a esses garimpos se dava em aeronave, pequenas aeronaves, monomotores. Então 2 pistas de avião vão ser construídas em Redenção, para o pouso e abastecimento desses aviões que levavam material para os garimpos. Então aqui a madeira, então veja aqui na imagem, era muito comum, era muito corriqueiro você ver caminhões e caminhões carregados de tora, gigantescas toras de madeira, transportando madeira pelas vias da cidade aí,
Então, era muito comum você ver aí, até a década de 90, a intensa exploração de madeira na região aqui chamada região do Araguaia paraense, né? Sul do Pará. Redenção, terra do ouro, prosperidade simbólica e social. Então nós temos aqui o resultado dessa exploração, desse crescimento rápido, né? A implantação da energia elétrica. Nós vamos ter subestação de energia na cidade de Redenção no ano de 1986. Né? Veja ali discussando um caminhão, né? Um improvisado, um palanque, um comício. Então você vê ali em cima o governador Jader Barbalho e do lado dele o prefeito Arcelides Veronese. Então, e aqui, curiosos, pessoas ali assistindo o comício, né? Uma fala de inauguração da chegada da tão sonhada energia para a cidade de Redenção. Isso é um marco, né? Um marco, então, porque até então não havia energia, energia elétrica. Então, as pessoas aqui, a cidade vai se desenvolver mais rapidamente ainda com a chegada da energia. Redenção, segundo livros, jornais e revistas, né? Então, vários livros, né, já tocaram, já mencionaram temas, assuntos sobre o município de Redenção. Então, temos o livro do Saraiva, Correntes e depois Estudos Regionais. Um livro muito curioso, em particular, um livro muito importante, é o livro da escritora Evilândia Teixeira, que vai falar a história de José Luiz de Paula, um aviador, né? A história de um aviador. Muitos aviadores aqui no período do garimpo, os aviões que transportavam pessoas e mercadoria para os garimpos. Então, as memórias dessa autora Evilândia no livro O Discípulo de Ícaro, um livro muito interessante. Outros livros contam a história em prosas e versos de Redenção, a história da fundação, né, de Redenção. Então temos Redenção de fundação à emancipação e temos também Ecos da Boca da Mata, de Alfalo e Cutão Chorongá. Então, quando a Redenção ainda era um município que pertencia ao município de Redenção, ainda não era um município, Redenção é apenas uma vila, né? Na década de 60, 70, era território pertencente ao município de Conceição do Araguaia. Era muito comum pessoas, os jovens, irem estudar, fazer cursos em Conceição do Araguaia. Essa imagem mostra isso. Então, há uma polêmica sobre quem foi o fundador, né? Quem foi o autor do nome da cidade, Redenção, né? Então, a palavra que faz uma referência à Bíblia, né? Referência bíblica. Então tem algumas narrativas, tem algumas histórias que são defendidas pelos seus narradores, pelos seus contadores de história. Mas antes de Redenção ser Redenção, nome Redenção, foi Boca da Mata, como já dissemos, mas tinha também um apelido anterior, uma nomeação anterior, que era Solta, que era o local onde os tropeiros soltavam o gado, deixavam o gado pastando ali para continuar a sua jornada, né? Mas o nome Redenção é atribuído ao segundo prefeito, articulador, né, da emancipação da cidade, o Luiz Vargas Dumont. Então aqui nós temos algumas versões publicadas em jornais, livros, revistas da cidade, que defendem essa autoria, né? Que dizem, que narram que foi Luiz Vargas, que teria sido o fundador e também o nomeador, né? Aquele que escolheu o nome da cidade de Redenção, segundo alguma relação com a sua vivência, com a sua história de vida.
Então, transporte, Prefeitura Municipal de Redenção, na gestão de Aceli de Veronese, já tivemos, como eu falei, abertura de estrada. Então, veja aqui um veículo, né, em destaque, um veículo da Prefeitura. Então, abertura de estrada, construção de escola. Aí aqui no seu lado esquerdo de quem olha, né, a construção da rodoviária municipal. Então, série de obras. A própria organização da administração pública, né? Também não havia essa organização, foi criada nessa primeira gestão de Aceli de Veronese. Temos aqui ainda, na virada da década de 1980 para 1990, aberturas de estrada. Nessa primeira foto de quem olha do lado esquerdo, a Avenida Brasil, quem mora em Redenção. Então veja como mudou, né? Como o cenário é outro, como hoje toda a pavimentação, a cidade hoje está mais densamente urbanizada, com uma série de prédios, comércio, né? Parque público, praça. Então veja fotos históricas que dá para você ter uma ideia de como eram as ruas e avenidas da cidade de Redenção nas décadas de 80 e 90 e como é hoje. Desenvolvimento urbano, então aqui algumas fotos aéreas, uma foto da década de 90 e outra foto mais atual dos anos 2000. Né? Redenção também é uma cidade que tem um paisagismo, né? Uma cidade arborizada. Os primeiros prefeitos tiveram essa preocupação de plantar muitas árvores na cidade de Redenção, então isso é bem visível, você consegue ver nos canteiros muitas árvores. Isso é importante para tentar regular um pouco o nosso clima, que é tão quente, como já falamos lá no início sobre o clima, né, equatorial, quente e úmido. Então, é possível comparar também aí um pouco isso, um pouco da urbanização, aspecto urbanístico da cidade de Redenção. Aeroporto de Redenção, o aeroporto que foi muito utilizado nas décadas de 80 e 90, em função do comércio, em função dos garimpos, atividade de exploração do ouro. Atualmente, esse aeroporto havia a proposta de seu alongamento, de crescer a sua pista para poder receber aeronaves maiores. Então, o sul do Pará é uma região conhecida em outras partes do Brasil como sendo uma região violenta, né? Há, claro, um pouco de estereotipagem, né? De rotulagem em cima disso, mas com o ciclo do ouro e a corrida da madeira no sul do Pará, né? No início da formação da cidade, houve cenas, houve casos, houve relatos de violência envolvendo principalmente as pessoas oriundas de áreas de exploração de madeira ou do garimpo. Parque de exposição e cultura, a cultura do agronegócio. Então, a Redenção, assim como outras cidades aqui do sul do Pará, tem essa presença do agronegócio. Redenção, ela é sede de uma série de escritórios de fazenda, né? As grandes fazendas da região mantêm e possuem escritórios em Redenção. Essa região é grande produtora de gado de corte e da atividade agrícola, né, mais recentemente. Então, a festa agropecuária é tradicional no município de Redenção, mais de 30 anos de realização dessa atividade. Civismo, cultura, desfile 7 de setembro. 7 de setembro é outra marca cultural do civismo. Então, veja aqui na foto esquerda, o desfile 7 de setembro
da década de 80. Então, ainda hoje ocorre o desfile tradicional, o envolvimento das escolas, da Secretaria Municipal de Educação, dos professores, estudantes, comunidade. Então, essa é uma tradição local. Muito obrigado e bom proveito.